Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã do dia 9 de setembro de 2019, segunda-feira. Louvemos e agradecemos ao Senhor nosso Deus pela bondade e pelo amor, porque hoje Ele nos dá o dom da vida. Hoje Deus, Pai, derrama sobre mim, derrama sobre você, derrama sobre todos nós a vida. Vamos agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, Pai de bondade. Obrigado porque o Senhor, na sua infinita misericórdia, derrama sobre nós o dom da vida. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus. Muito obrigado. E é com muita alegria, celebrando o dom da vida, que nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 6 a 11. Lucas, capítulo 6, versículos do 6 a 11. Se você gosta de acompanhar, meu irmão, com liturgia diária, abre lá no dia de hoje, no dia 9 de setembro, segunda-feira. Mas se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, para deixar tudo marcadinho, para talvez mais tarde ler de novo e orar com essa palavra, abre lá no livro de Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, no dia de hoje, nós vemos um Evangelho onde Jesus novamente entra na sinagoga e fica à mercê do questionamento, do julgamento dos fariseus. Aqueles que conheciam a palavra de Deus na teoria. Aqueles que conheciam as práticas da lei, não conheciam, não praticavam, mas conheciam na teoria as práticas da lei. Então Jesus entra na sinagoga propositalmente, porque todo sábado eles tinham esse costume, é como se a gente ia à igreja. Jesus entra na sinagoga para ensinar e aproveita a oportunidade para mostrar para os fariseus o que é o amor de Deus. E aí ele sabe que ele seria questionado e propositalmente ele vê aquele homem da mão seca, que talvez já estivesse ali há muito tempo frequentando a sinagoga e ninguém estivesse prestando atenção naquele homem com aquela mão seca. A mão seca, o homem com a mão seca, é mais ou menos, a gente pode usar um exemplo de uma pessoa que sofre uma paralisia e tem a mão travada, a mão que não perde, a mão que perde o movimento. A mão que fica sem movimento, que tem os nervos atrofiados. Assim, é uma mão seca. A gente pode usar esse exemplo, para que a gente possa entender. E ali estava aquele homem, e Jesus propositalmente chama aquele homem no meio, para que todos olhassem para aquele homem, porque até então ninguém prestava atenção, nem sabia que o homem ia. Talvez aquele homem estivesse indo na sinagoga todos os sábados, mas aquele dia que Jesus chamou ele, talvez tivesse sido a primeira vez que as pessoas enxergassem aquele homem. E aí Jesus propositalmente faz um questionamento, desse questionamento que Jesus faz, nós tiramos a nossa mensagem de hoje. É permitido tirar uma vida ou deixar morrer em dia de sábado?
É permitido num dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? E aí Jesus, diante do silêncio, diante dos pensamentos que Jesus já conhecia de cada homem, Jesus cura a mão daquele homem e provoca nos fariseus e muitas pessoas que seguiam os fariseus uma raiva. E eles ficaram ali tramando um jeito de matar Jesus. Olha que pontos interessantes. Aqueles homens estavam na sinagoga, estavam, podemos dizer aí hoje, se fosse a gente, estava na igreja. Num dia de sábado eles estavam, nós que vamos à igreja domingo, dia de semana. Aqueles homens conheciam a palavra na teoria, mostrando que a prática religiosa não salva ninguém. Eu não estou falando da religião, eu estou falando da prática religiosa. Ou seja, a prática religiosa não passa de uma mera formalidade. Eu vou lá na igreja, fico lá 1 hora, pensando em outra coisa. Quando termina, eu saio da igreja, mostro para as pessoas que eu vou na igreja. Mas não passa disso. É uma mera formalidade. É uma mera ostentação. É para que as pessoas vejam, olha, eu vou na igreja. Isso é prática religiosa. Eu vou na igreja e a minha vida continua do mesmo jeito. Eu sempre não mudo, eu sempre faço as mesmas coisas, mas eu vou na igreja. Isso é prática religiosa. Não estou criticando a religião, estou falando da prática religiosa. E aqueles homens tinham prática religiosa. Eles praticavam a religião como qualquer outra coisa. E essa cegueira, essa insensibilidade, era incapaz, não fazia com que aqueles homens não enxergassem o que é o amor de Deus. E para que serve estar na igreja. E aí Jesus vem propositalmente e ensina, mostrando que o amor de Deus, a preocupação com as necessidades dos outros, está acima de toda a prática religiosa. Jesus corrige, Jesus ensina. E como é bom ser ensinado por Jesus, como é bom ser corrigido por Jesus, porque as correções de Deus, através da palavra, elas é que vão nos levar à salvação. Porque, meu irmão, não se engane, se a gente viver uma vida sem correção de Deus, nós vamos levando a vida, empurrando com a barriga, e parece que tudo está ótimo. Mas nós só percebemos que nós precisamos de mudar quando Deus nos corrige. E hoje essa palavra nos traz essa correção, nos chama a essa atenção. A palavra hoje nos chama a atenção ao amor ao próximo, a nos preocupar com a necessidade do outro. Deixarmos de lado a prática religiosa e nos preocupar verdadeiramente com a necessidade do outro. Nós podemos ajudar as pessoas de inúmeras formas. Às vezes num simples aperto de mão, num bom dia, num como você está, meu irmão. Numa oração, de repente você vê um irmão chorando, passando por você, coloca em oração o estado daquela pessoa, daquela vida, você já está ajudando. Isso contraria a prática religiosa. Precisamos renunciar ao nosso egoísmo. Precisamos renunciar à vaidade, porque foram as vaidades que fizeram os fariseus ensinar aqueles homens e aquelas mulheres de uma forma errada, porque eles, no fundo, os fariseus eles eram homens cheios de vaidade, preocupados em ostentar, olha, eu conheço as leis. E com isso eles tiravam proveito. Precisamos renunciar ao egoísmo, à vaidade. Que precisamos nos atentar com a necessidade do outro. Nos preocupar com a necessidade do próximo. Olha, ontem eu fui surpreendido no meu trabalho. Eu não vou falar a pessoa, porque talvez ela veja o vídeo e depois ela se sinta até mal. Porque muitas pessoas, elas fazem o bem, mas não gostam que falem. Mas eu peço a Deus pela vida desse irmão. Ontem eu fui surpreendido e me enchi de alegria e me emocionei. Há uns dias atrás nós conversando, eu partilhei minhas dificuldades, nós conversamos, ele também partilhou a dificuldade dele. E aí quando foi ontem eu fui surpreendido ao chegar no trabalho. Ele tirou algo que era dele, porque ele viu que a minha necessidade era grande, ele me deu, partilhou comigo, dividiu comigo algo que ele tinha.
que talvez até ele usasse, mas ele me deu, porque ele viu a minha necessidade. E sem eu pedir, aquilo me emocionou. E esse irmão sequer não vai na igreja. Ele não vai à igreja. Eu não estou dizendo que ir na igreja não é importante, mas é preciso ir à igreja com consciência. E esse irmão sequer vai à igreja, mas foi usado pelo amor de Deus. Por quê? Esse irmão foi usado pelo amor de Deus e me ajudou, sem esperar nada em troca. É isso que Jesus ensina nesse evangelho. Aquele homem da mão seca talvez estivesse indo ali na sinagoga todos os dias buscando a Deus. Oh meu Deus, eu preciso ser da sua ajuda, porque talvez a mão daquele homem que estava atrofiada impedisse ele de trabalhar, de levar o sustento para a família dele. E ali ninguém tinha prestado atenção. Aquele homem com a mão atrofiada talvez não pudesse trabalhar e levar o sustento para a família. Talvez a família dele estivesse passando necessidade, porque a mão dele estava atrofiada, mas todo mundo ia ali para praticar a religião e sequer via aquele homem, sequer via a necessidade daquele homem. É isso que faz Jesus nos corrigir, nos ensinar. Precisamos estar atentos às necessidades do outro. E aí somente quando Jesus pega aquele homem com a mão atrofiada e cura-o, aí que as pessoas enxergam que tinha um homem ali com a mão atrofiada. É assim também conosco. Toda a correção de Deus é maravilhosa. Deus hoje, através dessa palavra, me corrige. Talvez esteja te corrigindo também. Deus nos convida a entender o que é o amor de Deus. Afinal de contas, o verbo divino, que é Jesus, não se fez carne para contemplar os estudiosos da palavra, os teólogos. O verbo divino se fez carne para que o amor de Deus seja praticado. Foi por isso que Jesus morreu numa cruz. Jesus não morreu numa cruz por causa dos conhecedores da palavra. Jesus morreu numa cruz por causa dos pecadores, porque Deus nos ama e porque Deus está preocupado conosco. Deus nos quer na vida eterna, no lugar que Ele nos reservou. O verbo divino se fez carne para o pobre, para o pecador, para o necessitado. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos fala, porque a palavra nos chama a ser homens e mulheres que praticam o amor. Mas quando eu digo o amor, eu não digo o amor de se abraçar com falsidade. Eu digo o amor de ajudar, de se entregar, de renunciar a si mesmo. Isso é a prática do amor. Muitas vezes nós amamos num pequeno gesto. Um pequeno gesto que às vezes a gente pode considerar um gesto bobo. Mas nesse pequeno gesto, Deus manifesta o amor através de nós. Eu digo isso porque uma vez também, quando eu era adolescente, eu estava com uma aflição muito grande diante de uma situação que eu teria que tomar uma decisão. Eu estava esperando o ônibus para chegar até esse lugar e eu ali me consumindo em aflição. Até então nunca tinha experimentado uma angústia como eu experimentava naquele momento. Parecia que eu ia morrer. De tão angustiado, eu precisava tomar aquela decisão e eu estava ali. E eu não tinha muito costume de rezar, de pedir a Deus. Eu era adolescente e eu ali naquela aflição, chega um irmão que está aqui junto com nós na igreja, eu já falei para ele. Ele desceu do ônibus, eu estava esperando o ônibus para ir, ele desceu naquele ponto, porque é um ponto que fica perto do bairro aqui onde eu moro. Ele desceu naquele ponto, ele me cumprimentou de longe, eu cumprimentei ele também. E continuei pensando naquela aflição. Esse irmão atravessou a rua, ele olhou, parou, olhou para mim, voltou, pegou na minha mão, falou que a paz de Cristo esteja contigo, me deu um abraço. Foi como se tirasse com a mão. A minha aflição foi embora. Aquele irmão foi usado por Deus, num gesto simples, num aperto de mão e num abraço. Muitas vezes um abraço, um aperto de mão, um olhar, pode salvar uma vida. E nós muitas vezes não damos conta. Eu digo isso, meu irmão, porque hoje a palavra de Deus nos chama a pensar sobre o amor de Deus. Precisamos amar o próximo. Quem é o próximo? O próximo é o mais próximo.
Muitas vezes o próximo necessitado está dentro da minha casa. E às vezes nós não percebemos. Eu digo isso porque eu também estou vivendo essa luta. Eu também estou nessa batalha de transformação. Por isso que nós partilhamos a palavra. Então é isso que Deus nos chama. Acima de qualquer prática religiosa. Acima de qualquer ostentação de conhecimento está o amor de Deus. Não vale nada eu conhecer, eu entender, se eu não praticar o amor de Deus. Para Deus o que importa é a prática do amor. Essa foi a pergunta que Jesus fez na sinagoga para aqueles homens. Em dia de sábado, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Essa é a pergunta que Deus faz a mim e a você. Nós que conhecemos a palavra, o que é permitido? O que vale mais? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Fazer o bem ou fazer o mal? Essa é a pergunta que Jesus nos faz. É essa proposta que o Evangelho nos traz no dia de hoje. Amém. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, se é possível, fazer essa oração comigo. Jesus, obrigado por nos corrigir. Jesus, obrigado por nos trazer essa palavra que venha fazer com que a gente pense. Essa palavra que nos faz refletir sobre as nossas atitudes. Deus, muito obrigado. E através da força, através da vida que existe nessa palavra, nós te pedimos, transforma-nos, Senhor. Eu creio que a vida na sua palavra, e pela vida que existe na sua palavra, transforma-me, Senhor. Me ajuda a ser diferente. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser igual. Derrama sobre mim a graça, para que eu ame mais o meu próximo, para que eu renuncie o meu egoísmo, a minha vaidade. Ajuda-me, Senhor, a estar atento aos mais necessitados, que muitas vezes é tão próximo. Ajuda-me, Senhor, nas minhas pequenas atitudes, a amar o meu próximo. É isso que eu te peço, Senhor, nesse dia de hoje. Me ajuda, porque sozinho eu não posso. Sozinho eu não vou conseguir. Pela vida que existe no seu Evangelho, pela luz que existe na sua palavra, é que nós te pedimos, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E todo mal acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado a você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. E a você que talvez esteja vendo pela primeira vez, se inscreva no meu canal. Vamos partilhar todos os dias o Evangelho no canal O Leigo Fala. Esse canal que é criado no intuito único, partilhar o Evangelho, orar com o Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima e santa segunda-feira. Deus nos abençoe.